Que está aqui na Central Técnica, na Sonoplastia, nos trabalhos aqui da Jovem Pan News Prudente. Francisco Alencar, já destacado aí pelo Luiz Augusto, está conosco, forte abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Você que sempre também, dentro das possibilidades, está aqui conosco. Cadeira cativa aqui. Cadeira cativa, tudo bem, Alencar? Opa, tudo bem, boa tarde, é sempre um prazer estar presente aqui, né, sempre um bate-papo bacana, né, acho que sempre produtivo. Maravilha, então nós vamos conversar muito com o Alencar das categorias de base, do time profissional, enfim, das coisas que acontecem com o Grêmio Prudente. Sempre é importante esta conexão que nós temos aí com a direção e também, é claro, com a comissão técnica do Grêmio e aqueles que fazem parte da sua comissão. João Paulo Itílio também está por aqui, seja bem-vindo. O Márcio José está chegando aqui também para assumir o comando da nave aqui na Jovem Pan News. O Vini Garcia, a sua primeira pergunta para o nosso convidado. É isso. Boa tarde, Alencar. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. É sempre um papo muito legal com o Alencar. Alencar conhece muito de futebol, conhece muito da base e do Grêmio Prudente. Alencar, queria primeiramente que você fizesse aí, falasse um pouquinho sobre como que você viu essa primeira fase, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17. Eu lembro que a gente conversava em um dos treinos que você citava, né? O Sub-15 já é uma equipe que está ali bem pronta para o campeonato. O Sub-17 um pouco diferente, né? Algumas mudanças. Tivemos aí o Lucas Lígio chegando um pouco antes, né, do início do campeonato. Queria que você fizesse uma análise pra gente sobre este resultado, duas equipes aí classificadas, saldo positivo, eu acredito, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, saldo muito positivo, né? Porque eu já tinha conversado com você anteriormente, em alguns momentos, eu disse que o Sub-15 teria mais facilidade que o Sub-17. Nós tivemos uma dificuldade muito grande em captar atletas 2009, né? Então, nós tínhamos bons atletas de 2010, mas ainda precisava de rodagem, vamos dizer assim. E nós, no começo da montagem do Sub-17, nós optamos de trazer alguns atletas de 2009 com a intenção de dar corpo a essa equipe. Só que o que a gente viu foi atletas que chegaram achando que porque é 2009 você iria jogar e não teria que ter o empenho que tinham os demais, né? E o que a gente viu foi o seguinte: na mudança de rota, nós acabamos liberando alguns atletas do 2009, ficamos só quem realmente nós vamos transitar para o Sub-20. Então nós temos hoje 90% da equipe hoje Sub-17 é 2010. Já primeiro ano foi onde teve a retomada, né, de bons resultados. Nós começamos mal, né? Isso já era previsto, né, dentro do planejamento, até porque nós não tínhamos uma equipe formada como o Sub-15. O Sub-15 já vem jogando junto há um certo tempo. E os jogadores que ficaram do ano passado no Sub-15 deu corpo para esses meninos Sub-13 que acabaram subindo, né, e mostrando seu futebol. Lógico que agora uma outra competição, a segunda fase você vai afunilando, são equipes também, né, com grandes potenciais. E o Grêmio conseguiu no seu Sub-15 com mais facilidade, lógico, só com jogos difíceis, então você teve que impor o seu jogo para que você pudesse buscar os resultados. O 17 com dificuldade no começo, mas no final aí alcançando o seu objetivo. Luiz. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença aí. Sempre bacana a gente falar das categorias de base. E assim, queria ver com o senhor como que o Grêmio hoje vê essa questão da formação das equipes de base, dos jogadores, porque é muito importante a gente ver esse trabalho em alguns clubes, assim, são poucos até, de ter uma filosofia de jogo, né? Eu estava conversando até agora há pouco com o João Paulo Itílio, a gente falava de Copa do Mundo, né? Falávamos de algumas seleções que surpreenderam, a própria Espanha, né? Que a grande favorita do Mundial me parecia ser a França, né? E chegou no jogo entre as duas seleções, a Espanha deu um show de marcação, de toque de bola, e foi uma das poucas seleções que procurou preservar o seu jeito de jogar. A Espanha já foi campeã assim. Isso é um futebol que veio lá da época que o Cruyff veio jogar no Barcelona e que a Espanha adotou esse tipo de jogo, de toque de bola, de muita movimentação e trabalha em cima de uma filosofia de jogo. O Grêmio Prudente tem essa discussão internamente, professor? Como que vocês trabalham isso? Tem um jeito de jogar do Grêmio Prudente? Vocês vislumbram formar essas categorias de base em cima disso, para que isso depois chegue ao futebol profissional? Como que é a visão hoje da diretoria de vocês com relação a esse jeito de jogar?
Tá, a maneira de jogar, ela parte muito de acordo com o atleta que você tem, né? Dentro das características dele, você monta uma situação de maneira que você quer jogar. E o principal na formação hoje é você gerar competitividade nos atletas, né? Eu acho que essa geração nossa hoje, ela mudou muito, diferente das anteriores. As anteriores você tinha um futebol como seu prato de comida. E hoje é muito diferente. Você tem muita, vamos dizer assim, muito entretenimento na palma da sua mão, vamos falar, né? O celular principalmente. Então, para eles absorverem informação é muito difícil. Então, você procura trabalhar dentro, identificar a característica daquele atleta que tem um entendimento maior do que o treinador está pedindo, e dentro disso você vai formando as equipes. Hoje o Grêmio, fala para você que nós temos uma maneira de jogar definida, nós não temos. Nós temos sim trabalho para que dê condição, que potencialize esses jogadores, para que eles entendam que passar pelo processo é ele ter que competir, ele melhorar tecnicamente, ele evoluir em cada posição. Aí sim, a partir do sub-20, você colocar mais situações para que ele possa entender a dificuldade que ele vai ter na equipe profissional. E quando você compara, por exemplo, uma Espanha com uma equipe igual a do Grêmio, a diferença é muito grande. Sim, né? sim, você já vem dentro de um sistema onde filosofia de jogo, né? Filosofia de jogo, uma captação bem assertiva em cima da condição que você quer dar para o seu atleta em termos de estilo de jogo. Então isso acaba criando uma facilidade muito grande. Eu acredito hoje que no Brasil, se você tem isso, Red Bull, Bragantino, eu acho que tem isso bem claro, porque vem de uma situação de fora, né, para dentro do Brasil, né? De uma metodologia definida. Os demais, eu acredito que não. A própria, na Série A2, até a gente comentava, a Ferroviária, por exemplo, era um time que, nesse primeiro semestre, tinha 8 jogadores vindos da base, né? Então ajuda muito, né? Quando você tem a base forte, esse trabalho vai crescendo, né? Quando chega no profissional, você tem uma identificação muito maior do jogador com a torcida. Enfim, você tem um estilo de jogo e quando você traz os jogadores de fora, eles vêm nesse sentido, né? De jogar de uma maneira que o clube ou uma seleção tem, né? Não, com certeza. Se busca isso, uma identidade. Eu acho que a principal é você gerar essa competitividade, como eu falo. Porque não adianta você ter um esquema de jogo e você não fazer com que esses jogadores compitam, né? Então é essa que é a preocupação maior hoje. E isso... quando se fala em formação, nós temos que formar um atleta, é importante, mas se o resultado não vem também, você não está formando. Né? Então essa coisa que falam, a formação é mais importante, isso é uma mentira. Isso aí é para o pessoal ver e falar que é bonito. Se você não tiver resultado, você não sobrevive. E os meninos têm que ter essa mentalidade. Né? E claro, o trabalho é feito desde as categorias sub-11, 12, 13 até a sub-20, para que eles tenham esse entendimento. Tá, nós vamos formar o atleta, nós vamos te dar a condição de potencializar o que você tem de bom, o que você vai entregar para o clube. Né? Então, essa que é hoje, nesse primeiro momento, a nossa preocupação. E lógico, com certeza o Grêmio galgando divisões maiores, com certeza isso será importante você ter bem definido a maneira com que o clube joga. Isso até para os jogadores também já assimilar, para que quando chegar na equipe profissional esteja bem claro. Ô, Alencar, uma coisa é o que o time adota, o clube adota, a outra coisa, por exemplo, é que você tem dentro da sua experiência de futebol, que é melhor. Dentro deste parâmetro, o que é melhor num clube de futebol? Eu não estou falando só do Grêmio Prudente. É você ter um estilo desde lá de baixo, de 11, o time joga dessa forma e todo mundo vai ter que se encaixar, dá mais trabalho, ou é do jeito que a maioria dos clubes fazem, como você citou, cada um tem um estilo ali nas suas categorias? Então, eu acho que é muito difícil você falar em termos hoje Brasil, você criar essa metodologia de você fazer igual no 11, no 13, no 15... Porque o que nos preocupa, você vai ter o jogador para desempenhar o que você pede, né? Então, assim, a partir do sub-17, 20 profissional, ele tem um entendimento do que a equipe profissional busca em termos de jogo, isso é importante, porque ele vai saber, quando for solicitado para a equipe profissional, o que ele tem que fazer dentro de campo. Mas ainda pesa a questão de você ter o jogador ideal para o que você busca em termos de estilo de jogo. Essa é a maior dificuldade nossa hoje, né? O tanto que você fala, você vê a maioria dos clubes hoje, você não vê um São Paulo jogando na base de uma maneira e o profissional de outra. Você não vê o São Paulo nos últimos anos revelando muito jogador, né? A não ser o Rogério, quando estava no São Paulo no profissional, ele lançou muitos atletas. Na minha época do São Paulo, Vadão, eu vi Kaká surgindo. Kaká, Júlio Batista, Simplício, Júlio Santos, olha só o tanto de jogadores. E vai muito do treinador apostar que a base é importante, mas hoje
pela necessidade de você ter que ter resultado, o treinador não pensa em colocar o jogador da base, a não ser que ele seja um fenômeno, né? O próprio Palmeiras hoje, que é o que mais revela jogadores, você vê que muitos jogadores não passam pelo profissional, eles são negociados até mesmo quando chega no sub-20. Então, Estevão demorou a surgir, Hendrick, agora tem, acho que é o Luan, né? Isso. Então, você poderia ter muito mais na equipe profissional do Palmeiras e você não tem. Então, é o que eu falo, o Palmeiras forma atleta, mas antes dele chegar no profissional ele já está sendo negociado. Dificilmente você vê uma equipe hoje grande com, vamos dizer, 30%, 40% de jogadores formados na sua base. Você não vê. Negocia para contratar jogador consagrado ou que está num patamar diferente, né? E isso, para você ver, o que mais está se falando hoje é a questão dos estrangeiros no futebol brasileiro. Atrapalha muito, porque em vez de você dar oportunidade para um atleta que está surgindo, você acaba trazendo um jogador que não é tão conhecido, porque de repente você acha que ele vai dar o resultado que você quer. Então isso também nos preocupa muito quando você fala de formação, né? Então temos que tomar um cuidado muito grande. O Alencar, voltando aqui ao Grêmio, foram definidos aí, né, os grupos e viagens até de certa forma longas, né, tanto para o Sub-15, tanto para o Sub-17, agora não tem mais aquelas viagens casadas, né, que eu acredito que facilita. Como que vai ser também a importância desse trabalho de logística também? Eu lembro no ano passado que teve um final de semana que o Grêmio teve 4 viagens, né, profissional, Sub-20, Sub-15 e Sub-17 para diversos locais diferentes. Como que é trabalhar toda essa logística e também como que você viu esses adversários aí, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17? Então, são adversários, até interessante, antes de vir para cá eu estava olhando, eu acho que nós, Grêmio Prudente, tem um profissional e o Guarani. As demais só focam realmente na base, na categoria de base, né? Então, assim, são equipes de projetos que criaram essa situação de estar disputando o Campeonato Paulista, né? E o foco é totalmente... a gente encara como jogos difíceis, né? Até porque passaram também para a segunda fase. Em relação à logística, estamos aguardando ainda não só a tabela. Então, a partir do momento que sair a tabela, aí nós vamos pensar sim na logística. Lógico, se casasse alguns jogos ali próximos, por exemplo, Guarani e Cosmopolitano, estaria próximo, né? Real Soccer e Atlético Paulista. Também, então, assim, a gente pensa, seria o ideal. Mas o que vir nós vamos ter que fazer e fazer a coisa andar. Quebrar a cabeça. Professor, o Sub-15 é o time que tem melhor desempenho até agora das categorias de base, o Sub-17 também conseguiu passar. E o Sub-20, o que o senhor me fala sobre esse Sub-20 aí, que é um time que tem alguns jogadores que disputaram a Copinha no início do ano, alguns jogadores que estão sendo aproveitados pelo elenco profissional, né? Como que o senhor está avaliando esse trabalho, assim, quais as perspectivas desse grupo aí? Então, o que a gente comenta sempre, assim, a gente não tem um controle do resultado do jogo, mas sim o que você entrega na partida, né? Tanto no jogo contra o Água Santa e o último contra o Capivariano, são resultados que nós tivemos que, assim, nos surpreendeu negativamente. Nós não esperávamos ter esse resultado. E conseguimos resultados, assim, quanto referência fora o Ituano, né? Resultado que para nós foram satisfatórios. Então a gente esperava ter o mesmo rendimento que teve em casa, né? E a partir do momento que você não tem o resultado em casa, você acaba gerando um pouco de dúvida do que está sendo feito, né? Mas o trabalho é para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Como você disse, nós temos alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo, né? E também está tendo a oportunidade de jogar também na equipe profissional. A gente espera que a equipe reaja dentro de casa, a gente possa buscar os resultados para que a gente se mantenha na zona de classificação aí mata-mata é outra situação, né? E o Epitácio fazendo um trabalho com o Sub-20 e com o profissional, não fica uma sobrecarga de trabalho? Como que o senhor está avaliando esse momento aí, que é um momento que acaba sendo importante, porque tem que ganhar nas duas categorias para avançar, né? E, de certo modo, ele conseguiu formar um time profissional, apesar de todas as dificuldades, assim, que fez um bom início de temporada, perdeu agora por goleada, mas faz parte também do futebol. Mas é um momento que a pressão sobre ele acaba sendo naturalmente grande, né, para resultados virem, né? Então, o Peter, para ele, acabou sendo como uma oportunidade de assumir o profissional. É uma coisa que ele já queria, né, anteriormente, almejava isso.
E quando teve a possibilidade de assumir essa situação, foi conversado, né, lógico, com a diretoria, da possibilidade, ele acabou aceitando, então sabia da dificuldade que teria. O que a gente acompanha no dia a dia, durante a semana não tem dificuldade nenhuma, né, é feito o trabalho com todos, tá tendo uma mescla dentro de alguns trabalhos, então assim, a gente está conseguindo direcionar isso muito bem. Nós, por exemplo, da base, que acompanha também, né, até porque nós temos jogadores dentro dessa transição, nós não esperávamos que o profissional perdesse da maneira que perdeu pelo jogo que fez contra o Linense aqui. Nós fizemos um bom jogo em casa. Teve a oportunidade até de golear no primeiro tempo, né? Isso, então é isso que a gente fala. Você trabalha para fazer bons jogos e de repente acaba sendo uma situação pontual, né? A gente espera que as coisas possam melhorar e a gente possa fazer boas partidas e que as oportunidades que surgem a gente possa concluir. Futebol se resume a isso. Se você criar 5, 6 oportunidades de fazer 3, 4, você define a partida. Se você cria e não faz, você acaba dando chance para o adversário, né? Então, assim, eu acho que foi aí vamos dizer assim, uma pedra no percurso nosso de uma classificação na Copa Paulista, essa derrota no domingo. Muito bem. É claro que você faz parte da comissão técnica, é o coordenador das categorias de base, mas você está aqui, então eu falo também muito da experiência que você tem dentro do futebol. O time apanha de 5-2, e todos nós, quem estava lá e estava aqui, acaba e repercute inclusive aqui na transmissão com os torcedores que estão assistindo. E o grupo, como é que fica? E como recuperar esse time? Os garotos da base, principalmente, né? Que acho que sofrem. Eu acho que é tudo. Acho que até quem tem mais experiência levar de 5 não é fácil, não. Você sabe disso. Não sei. Você tem uma baita de uma experiência. Você participou, você jogou nos principais times do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, como é que é reunir tudo isso para jogar contra o Bandeirante? Claro que o Bandeirante joga hoje e tal. Depois tem o Grêmio, mas o Grêmio tem que pensar nele. Porque eu falo que não é só uma questão agora da derrota, é uma questão de você chamar o grupo também e conversar com os caras e tentar dar um ânimo aí para recuperar até a força e a confiança, né, Alencar? É difícil depois de uma derrota, principalmente de goleada, né? Todos ficam chateados, isso é geral. Como você falou, a base que cria uma expectativa, está torcendo pela equipe, né, principal e acaba tendo esse revés. Mas é o que eu falo, eu acho que nós temos que ter uma conversa assim, né? Eu acho que os próprios jogadores conversarem entre eles e saber que está vestindo uma camisa forte, né, aqui no interior, e que sempre busca o melhor resultado. Né? Como eu falei, tivemos uma partida contra o Linense em casa que nos dava uma condição de ir lá e fazer uma melhor partida, com certeza, tanto que saímos na frente, né? Mas de repente tomou-se alguns gols que nós não esperávamos. Até os 39 estava 1-0. Então assim, acabou tomando uns gols que não esperavam. Então de repente isso estabilizou naquele momento, mas entender que o quanto antes nós já temos que se recuperar porque tem uma próxima partida. E que bom que é uma partida já rápida, né? Você tem que fazer e já tentar um resultado positivo para que você siga na caminhada em busca da classificação. Alencar, voltando só a um assunto, essa questão que a gente estava falando sobre essa questão dos jogadores, captação de jogadores, as dificuldades, né? Na Copa ficou claro, várias posições que o Brasil está tendo dificuldades, né? Acho que a lateral é uma das que o Brasil tem muitas dificuldades, talvez um meio de criação também. Como que tá essa captação dos jogadores? Vocês da base não estão conseguindo mais encontrar esses jogadores? E o que se deve a isso? É uma questão cultural? É muito mais do que a qualidade dos jogadores? Como que você enxerga isso? Cara, o que me preocupa muito hoje, o Brasil, eu falo que é o copia e cola. Né? O que nós fazíamos lá anteriormente não se faz hoje. Né? Até citei um exemplo outro dia, o goleiro antes ele iniciava a partida, ele que iniciava com tiro de meta pro zagueiro. Hoje, o zagueiro que toca pro goleiro. Aí um clube vê, o outro faz igual. Cara, isso é um absurdo. Então assim, hoje, a gente que capta jogadores também que traz pra base, ele já com 16, 17 anos com vícios. Então assim, ele não consegue mudar a maneira de jogar porque ele está bitolado naquilo. Então, a partir do momento que nós mudarmos isso, eu falo porque nas categorias menores, nós sub-13, 15 e tal, a gente já coloca uma situação, não tirar a característica do atleta. E é o que acontece muito hoje. Então, você não pode driblar, eles querem que toque a bola, sendo que você tem a oportunidade de encarar o zagueiro e de repente, você definir uma jogada. Né? Até mesmo nos trabalhos que é feito, você coloca regra no trabalho.
Se você estipula lá, ó, você só pode dar 2 toques. Se o garoto der 3 e fazer uma jogada e que sai o gol, em vez do treinador muitas vezes dar moral para ele, vai questionar por que deu 3, só que o objetivo foi alcançado. Então isso aí me preocupa. Então nós estamos trazendo muita coisa de fora e colocando no Brasil, é onde a coisa está tendo dificuldade. Hoje não tem mais lateral direito, você entendeu? Hoje você tem um ala, você não tem aquele jogador que vem de trás, que trabalha a jogada, que faz a ultrapassagem, que chega cruzando. Hoje você traz um extremo para marcar. Qual que é a necessidade disso? Você entendeu? Então, assim, a coisa mudou de uma maneira onde nós estamos tendo dificuldade, infelizmente. Aí, lógico, se você colocar uma metodologia no clube e que ela seja muito parecida com a dos outros, você não vai fazer a diferença. Então é por isso que a gente se preocupa muito em potencializar o jogador, em vez de você ter uma coisa engessada. Só para não perder o gancho em cima da pergunta do Vini, depois do jogo do Corinthians e Bragantino, o pessoal estava falando do Thiago Volpi, né, que deu aquela espanada lá e não é o primeiro, não vai ser o último também que vai acontecer aquilo ali. Então eles estavam falando, acho que até o Betão hoje está lá no meu timão lá, ele estava falando que quando o garoto vai pro gol, aparece no Grêmio Prudente Thiago Rodrigues, nosso goleiro direito, lá para fazer um teste. Vocês perguntam se ele sabe jogar, eu digo assim, vocês numa forma geral, né? Porque a primeira pergunta, ou uma das perguntas que eles fazem, que estão falando, que é se o goleiro sabe jogar com os pés. É por aí mesmo ou não? Então, hoje, você já consegue identificar no primeiro treinamento se ele tem uma condição boa ou não com os pés. Porque em algum momento no treinamento, ele vai receber essa bola com os pés. E como que ele vai se sobressair? A caso do Thiago Volpi é o seguinte, ele é um goleiro que joga bem com os pés. Ali, de repente... Até faz gols. Ele quis estourar a bola, né? Jogar a bola. De repente, se ele chega com mais tranquilidade, com uma chapa, ele tiraria com mais tranquilidade. Mas é do momento do jogo. A tomada de decisão que ele teve, de repente, não foi a ideal. É o que a gente cobra para os nossos goleiros. Porque, assim, a formação é igual o Brazão. Ele não é o goleiro que eu gosto. Vai falar que ele é mau goleiro? Não é, mas ele é estabanado. Eu até brinco com meus goleiros. Eu tenho o Nicolas, que é o do Sub-15, que é um excelente goleiro, é santista. Até brinco com ele, cara, não assiste mais jogo do Santos. Você entendeu? Porque às vezes ele quer tomar também umas ações muito parecidas. Então, assim, a gente consegue sim identificar se ele joga com os pés ou não. Pode fazer isso. Não, só para estender essa coisa da importância da formação dos atletas, né? O Grêmio pensa em ter categorias abaixo do Sub-15 para começar justamente a trabalhar esse atleta cada vez mais cedo. Como que vocês pensam isso internamente hoje? Então, o Sub-15 nosso já é uma equipe que vem desde o 11 junto. Né? Então, para você, eu tenho só 5 atletas alojados no Sub-15. A maioria é até mesmo da escola do Grêmio Prudente. Nós temos uma escolinha de futebol do Grêmio. Então, a gente também faz um trabalho onde a gente capta da própria escola do Grêmio pro Sub-11 e Sub-13, onde é feito um trabalho ali de dar essa condição para que ele chegue num Sub-15 e possa jogar. Há uma ansiedade muito grande quando se fala de garoto jovem, dos pais. Sim. Eles acham que você tem que jogar o Sub-11 e o 13 do Campeonato Paulista. O Grêmio, nós abrimos mão disso para poder fazer o trabalho com o garoto. Para que ele, com seu 14, 15 anos, possa jogar um Campeonato Paulista. Né? Até por questão de custo, logística e tudo mais. Só que eu acho que é o caminho. Eu acho que as competições que são regionalizadas te dá a condição de você dar minutagem, que é o que o pessoal mais fala hoje, que o atleta de 11, 13 tem que ter minutagem. Mas assim, você sair de Prudente, por exemplo, jogar lá em São Paulo um Sub-11, são 2 tempos de 20. O moleque viaja, né? Aí, de repente, ele joga ali 10 minutos. Se ele pegar na bola 30 segundos, foi muito durante a partida. Então, é muito melhor você, na nossa convicção de trabalho, você trabalhar ele diariamente e dar essa condição dele evoluir tecnicamente, fisicamente, e entender que o Grêmio vai dar essa oportunidade para ele no Paulista, é muito melhor do que você ter esse custo todo e, de repente, o garoto não atingir o objetivo que ele pretende.
O Alencar, é uma pergunta que o pessoal sempre faz aqui pra mim, no estádio ou nas ruas também, e aí, tem algum jogador lá que vai chegar bem no profissional, que vai conseguir ajudar muito o Grêmio Prudente? E eu falo principalmente no Sub-20, né? Já temos aí essa questão da Copa Paulista, muitos jogadores participando, tem jogadores em potencial, talvez para o próximo ano ou outro, para reforçar e ficar no profissional da equipe do Grêmio Prudente, além, claro, do Carlos André, que é um jogador de maior destaque com o torcedor? Sim, nós temos jogadores que inclusive entrou nas últimas partidas, o próprio Wanderson, né? Sim. Entrou muito bem contra o Linense aqui, lá também, mesmo com o resultado adverso, ele foi bem na partida. E temos outros jogadores, né? O próprio Groto, que é daqui da região também, que é o lateral direito, que tem feito boas partidas no Sub-20. Né? Então a gente acredita que temos mais 2 ou 3 jogadores aí com potencial sim. Aí vai do que a gente sempre fala, o treinador ele vai confiar em estar colocando o jogador para que ele possa dar sequência. Nós tivemos aqui o Gabriel Mazerotti, que era o 2007, que hoje está na Red Bull Bragantino, né? Teve fora em Portugal. Ele com 17 anos, ele jogou no profissional algumas partidas. Ele entrou. Então, e foi assim, bem, né? E foi bem. Então, assim, eu acredito que o treinador tem que ter essa confiança de colocar o atleta e entender que ele vai dar o resultado que ele espera. O Alencar, eu quero também, mais uma vez aqui, falar da sua experiência, que você foi goleiro de um grande time. Tivemos uma Copa do Mundo encerrada, o Brasil, nem parece que a Copa chegou e já foi. Foi tão Brasil mais ou menos, tal, mas tudo bem. O Brasil tem que mudar, tem que renovar e tal. No caso do gol, nós tivemos aí os 3 goleiros, né? O Everton, o Alisson e o Ederson, né? E no gol, no caso específico, você acha que um desses 3 tinha que continuar? E você vê potencial em goleiros do Brasil aí para assumir essa vaga aí? Não, acredito que sim, né? Nós temos potencial, até porque o Alisson hoje ele está saturado na seleção, né? É a 3ª Copa e não... Eu falo assim, é igual goleiro de clube. Tem goleiro que se dá bem num clube, tem goleiro que não dá no outro. O Alisson, inquestionável, as partidas que eles fazem lá fora, né? Mas hoje nós temos goleiros, só que ainda precisam adquirir experiência. E você levaria um experiente ou não? Levaria, sim, né? Levaria. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é um ciclo, né? Até porque para você dar a condição dos mais novos também, poder ter a condição de quando tiver essa oportunidade, ele abraçar. Porque ele sabe que você tendo um goleiro experiente lá, ele vai fazer o seu melhor, né? Lógico, desde que as coisas aconteçam do que a gente espera de um goleiro numa seleção. Eu falo que o goleiro tem que fazer um milagre, né? O Alisson, ele criou esse rótulo em cima dele, não foi um goleiro que fez uma defesa extraordinária para que o Brasil pudesse seguir dentro da competição, coisa que aconteceu com outras equipes, né? O próprio goleiro da Espanha não é um goleiro muito cheio de coisa, mas assim, na hora que precisou ele fez a diferença, né? Então nós temos o goleiro do Palmeiras, nós temos o Hugo do Corinthians, nós temos bom goleiro, mas que ainda você vê em algumas situações inseguros. Então foi isso que fez com que ainda se levasse o Alisson para a Copa do Mundo. Muito bem, nós vamos por um rápido intervalo, depois só um encerramento com o Alencar aqui, que ele está no estúdio aqui da Jovem Pan News. Bem rapidinho a gente já volta. Você está ouvindo Bate Pronto Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. A CIP está ao seu lado, dando apoio, te ajudando a crescer. Incentivo a você, empresário. Vem com a gente, estamos juntos com você. Empresário, seu apoio torna Prudente melhor. E o apoio da ACIP torna você maior. Faça parte você também. Presidente Prudente, ACIP com você. De olho na cidade. O nome já diz tudo. Aqui, a partir das 14 horas, a informação está sempre no foco. Os principais acontecimentos de Presidente Prudente e região. Trânsito, prestação de serviço, entrevistas, denúncias e os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Com agilidade, análise e a credibilidade da Jovem Pan News.
Eu sou Thiago Rodrigues e espero você de segunda a sexta para acompanhar, comentar e participar do De Olho na Cidade, porque quem está bem informado faz as melhores escolhas. Na Jovem Pan News Prudente 88,3. É hora de reagir, Carcará! O Grêmio Prudente vive um momento difícil na Copa Paulista. A torcida ressente o último resultado, mas ressentir não resolve. É preciso reagir e a chance está aí. Nesta sexta, 8 da noite, em Birigui, o Carcará encara o Bandeirante no estádio Pedro Marim Bebel. E a Rádio Jovem Pan News Prudente transmite tudo ao vivo. É jogo para mudar o rumo, para recuperar a confiança, para transformar a pressão em reação. Bandeirante e Grêmio Prudente, nesta sexta, 8 da noite. Vai viajar? Vai de Andorinha! Planeje sua viagem com antecedência e garanta seu lugar. Com a Andorinha você viaja com total conforto, segurança e tranquilidade. Antecipando sua passagem, você tem mais tempo para planejar e curtir seu roteiro sem preocupações. Não deixe para a última hora. Garanta já seu lugar comprando sua passagem pelo site andorinha.com ou WhatsApp 18 2104 4111. Andorinha, a melhor companhia para uma boa viagem. Jomani, areia, pedra e concreto, a maior tradição do Oeste Paulista. Jomani, atendimento, preços incomparáveis, qualidade e segurança na sua obra. Jomani, 33559500 e o WhatsApp 997946727. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Você está ouvindo Bate Pronto Jovem Pan News. Muito bem, Jovem Pan News, bate pronto da sua Jovem Pan News, última parte aqui com o Alencar, que está nos estúdios aqui da Rádio Jovem Pan, já esteve também no FN1, amanhã estaremos repercutindo no Bom Dia, também a presença dele, sempre muito importante. Então vamos com as últimas perguntas, a última de Vini Garcia. A gente estava conversando aqui com o Alencar, né, sobre a questão da participação dos pais nos jogos, né? Principalmente, eu acho que das categorias menores, né? O Alencar estava até citando aqui, a federação teve uma rodada até que proibiu, né? Fechou os portões aí dos estádios. Houve alguma mudança, alguma melhora, Alencar? Cara, eu acredito que não. Enquanto eles não tiverem a consciência que a criança, né, o filho, ele teria para se divertir, acho que é o principal, né? Então a cobrança é muito maior dos pais pelo resultado do que as crianças. Eles estão ali para evoluir, para poder participar de uma atividade, né? Só que ao mesmo tempo o pai vislumbra, né? Porque hoje está muito precoce. Você tem jogador hoje com 14, 15 anos recebendo salários altíssimos em algumas equipes. Então o pai muitas vezes ele vislumbra isso para o filho dele também. Então ele acaba entrando num desespero lá que é onde prejudica todos que estão no espetáculo. É isso. Muito bem, da minha parte é o seguinte, às vezes o pai está nos assistindo, em cima dos pais, aí, dos familiares, ou a galera está nos ouvindo nas ondas do rádio 88.3, ou então Jovem Pan Prudente, Jovem Pan News Prudente. Então é o seguinte, quem tem interesse de, eu queria levar meu filho lá, claro que vocês têm todo um cronograma, toda uma preparação, mas para quem está ouvindo, quem está acompanhando, hoje a gente está no mundo inteiro, hoje que está com o YouTube aí, como é que é feito isso? O cara quer levar um amigo, enfim, tem um jovem em potencial que apresentar para o Grêmio, como é que é feito isso? Tem que agendar, tem que ligar? Então tem que agendar, né? A gente tem períodos de avaliações, né? Geralmente no começo do ano. Tá. E quando termina as competições também, a gente já começa a se programar para o ano que vem. Então é sempre no início do ano e sempre depois nós não estamos em competições, né? Terminou o Paulista, a gente já começa a se organizar para o ano que vem, ver o que precisa, já começa a fazer as liberações também de quem fica, quem transita para a categoria acima ou não. E dentro disso a gente busca captar atletas aí para o ano seguinte. E tem alguém que liga para você e fala, Alencar, tem um menino aqui que joga uma bola e tal... Cara, todo dia, não tem um que liga assim, Alencar, esse é mais ou menos, é tudo craque. Mas beleza, então, Alencar, obrigado aí mais uma vez. Aí como é que tá Londrina?
Londrina tá bem. Cidade, né? Lá. Gostosa, hein? Boa demais, hein? Boa. Você tem ido lá, né? Vou lá. Então. Tem uns restaurantes bons lá. Lá é legal, hein? E é bom. Forte abraço, obrigado aí, sucesso. E a gente fica na torcida, né? O Grêmio indo bem, o sucesso do Grêmio, a gente sempre está repercutindo aqui nos canais, na 99, TV Fronteira, aqui na Jovem Pan, sempre muito importante. E nós que agradecemos, né? O apoio sempre aí, é sempre bem claro, né? Essas coisas. E assim, eu agradeço o convite, é sempre importante estar falando de futebol e principalmente de categoria de base. É isso aí, a gente sempre tá contigo. Manda mensagem, manda lá, a gente tá chorando, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Bate Pronto Jovem Pan.